Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de banco de dados. Nessa aula, vamos estudar as regras de mapeamento. O que seria isso? São as regras que a gente vai usar para sair do nosso modelo entidade-relacionamento e criar as tabelas segundo os conceitos do modelo relacional. Então, o que a gente tinha? A gente tinha o modelo entidade-relacionamento, que é um modelo em alto nível, porque ele é um desenho, tudo. Então, ele nos deu apenas a estrutura inicial. O que a gente tem que fazer agora é tentar organizar isso, né, num modelo que permita a implementação. Né? Então, ele é muito mais próximo da implementação do que o nosso modelo anterior. Então, ele é tido como modelo lógico, né? É o modelo relacional. Poderia ser outro modelo? Sim, nessa fase poderíamos utilizar vários outros modelos, como, né, modelo orientado a objeto, modelo relacional a objeto, mas vamos escolher o modelo relacional, o modelo mais simples, ele ainda é bastante utilizado, foi aquele que na aula passada eu expliquei os conceitos, certo? Então ele é baseado em relações, essas relações têm linhas e colunas, né? E aqui a gente vai chamar de tabela para ficar mais simples, mas o nome do objeto é relação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai traduzir o esquema concebido, né, de forma mais semântica, ou seja, o nosso modelo de entidade de relacionamento, todo aquele desenhinho para um esquema que permita a implementação. Então, o que a gente vai obter no final? O esquema relacional, que é aquilo que a gente estudou na outra aula. O esquema relacional, ele tem o quê? Ele tem a tabela, ele tem as colunas, ele tem as definições das chaves, ele tem as restrições, ele tem valores possíveis, tudo aquilo que a gente vai definir, certo? Então, a gente vai mapear esse modelo para o modelo relacional. O modelo que a gente tinha lá, ER, para esse modelo. Então, a gente vai ter o quê? Umas regrinhas básicas. Então, a gente vai ter tudo que a gente desenhou, né, lá no modelo entidade relacionamento, né, transcrito para tabelas. E a gente vai transcrever seguindo essas regras, tá? Então, a gente pode fazer isso manualmente ou numa ferramenta. Qual ferramenta? Os modeladores comerciais ou os modeladores que são mais modernos do que o BR modelo, eles já permitem esse mapeamento lógico e eles permitem até que você já se ligue a um banco de dados automaticamente e já, né, transforme esse esquema, essas tabelas que você mapeou, né, para um código SQL e já implemente lá no banco de dados. Então, é bem legal. Aqui a gente vai ver só manualmente para a gente poder entender as regras. Depois eu passo um vídeo só mostrando como seria num modelador comercial, certo? Então a gente vai ter vários tipos de relação, né? A gente vai ter a relação da entidade, né? Que é aquela que a gente pega o quadradinho com as suas informações e transforma numa tabela, né? A gente vai ter relações, né? Que juntam o que você tinha na entidade, mais chave estrangeira, mais atributos que vieram junto dos relacionamentos, etc. Ou relações de relacionamento, que eu crio até uma entidade nova, com seus próprios atributos, suas chaves, etc. Então, a gente vai ter esses tipos de elementos. Então, a gente cria ou relações novas, né, de a partir de alguma coisa, a gente ou mapeia automaticamente o que já veio do modelo, ou a gente faz pequenas modificações ali na relação criada do que veio do modelo para a gente poder ajustar as regras. Então a gente vai sair do quê? De um modelo parecido com esse. Então aqui tem um modelo simples, mas ele tem algumas coisas já que nos ajudam a entender mapeamento. Então tem vários tipos de relacionamento, tem entidade fraca, que é a ementa, tem uma entidade agregada aqui, projeto. Então, o que a gente faz com isso aqui? A gente sempre parte do mais simples para o mais complexo. O que é mais simples olhando para um modelo desse? É mapear as entidades mais básicas, né? Então, são as entidades que não têm nenhuma classificação especial. Então, ela não é especialização, ela não é agregação, ela não é fraca. São as entidades convencionais, tipo departamento, disciplina, professor, aluno, que é um mapeamento direto, que é o que a gente faz, ó.
mapeamento de entidades que a gente chama de fortes, que são aquelas entidades simples. Então, a gente vai dar um nome para a relação, para a nossa tabela, vai projetar os atributos, já como coluna, e definir os seus tipos e restrições, certo? Do jeito que precisar, valores, tudo que a gente precisar definir. Definimos a chave da entidade, que vai ser geralmente a mesma chave que vai para a tabela, pode ser outra, até pode ser outra, mas aqui geralmente a gente já usa o que a gente já tem, ou a gente vai criar uma chave a partir das regras que a gente vai ver aqui. Então, mapeamento básico. Cria o esquema relacional das entidades fortes, que a gente chama, das entidades simples. Então, ó, departamento, aluno, disciplina, professor, que são as entidades básicas. Faz a descrição, né? Lógica, se precisar, tipo assim, ó, nomes de pessoas, DDDs com dígito, traço, depois o número do telefone. Então, são as descrições lógicas. Coloca o tipo escolhido, né? Se é string, se é número inteiro, real, data. Coloca tamanho, caso o dado tiver um tamanho. E as restrições, se ele é chave primária, chave estrangeira, se ele não pode ser deixado em branco, se ele tem um valor único, todos esses elementos que vão ajudar a implementar. Definido as entidades fortes, a gente passa para as outras entidades. Então, a gente mapeia sempre entidades primeiro. Então, quais são as outras entidades? A gente pode ter entidade agregada, entidade fraca e entidade especializada ou união, que são essas entidades mais especiais, certo? Então, vamos começar pela fraca. A entidade fraca é aquela entidade que ela não é sozinha, ela complementa informações de uma outra entidade. Então, ou ela tem uma chave só secundária, se ela tiver um relacionamento N, ou se ela tiver um relacionamento 1, ela só não tem chave, ela só vai buscar a chave da outra tabela. Então, mas ela tem nome, ela tem os atributos também já colocados na posição que eu desejo e restrições, como qualquer outra tabela. O problema dela é a chave, que vocês têm que lembrar que a chave dela é sempre a junção. Se ela tiver uma chave secundária com a chave primária da outra tabela, ou só a chave primária da outra tabela, certo? E essa chave que vem da outra tabela é uma chave estrangeira, então tem que estar definido lá. Então, a ementa que tem ali no nosso desenhinho do exemplo, ela é um relacionamento 1, porque é uma ementa para uma disciplina. Então, ela não tem uma chave secundária, então ela precisa de uma chave. A chave dela vai ser, ó, a chave que veio lá da outra tabela. Ó. Então, esse código, ele veio da tabela de disciplina. Gente, as chaves estrangeiras são colunas que são criadas, né, numa outra tabela. Ela não precisa ter o mesmo nome que ela tinha lá na chave primária da outra tabela. A única coisa é que você tem que indicar que ela está pegando da outra tabela. Quando é a chave primária da outra tabela, né? Nesse caso aqui, eu só posso indicar que é a chave estrangeira da outra tabela. Quando eu estou pegando um outro atributo que não é chave primária, como chave estrangeira para migrar, eu vou ter que falar qual que é, porque senão ele se perde, certo? Nesse caso aqui, eu estou pegando esse código que veio da tabela de disciplina e colocando aqui. Então, não precisa ser o mesmo nome, ela só tem que ter o mesmo tipo e as mesmas descrições que a chave primária da outra tabela tinha, certo? Aí, as descrições dos demais atributos são feitas normalmente sem nenhum problema, certo? Então, nossa primeira diferencial é a entidade fraca que já tem uma chave estrangeira. Existem algumas entidades fracas que são encadeadas, que a gente fala, que é a chave que ela é uma entidade fraca de uma entidade fraca. Então, nesse caso aqui, ó, a disciplina, ela tá ligada a uma turma, né, a várias turmas, na verdade, e aqui ainda a gente tem as aulas práticas de cada turma. Então, turma é uma entidade fraca, e aí a aula prática também é uma entidade fraca, só que de turma. Então, a entidade fraca da entidade fraca. Então, o que, que a gente faz? Você primeiro mapeia a entidade que veio da entidade forte, que no caso é turma,
Então, quem tiver ligado a uma entidade forte é a primeira que é mapeada. Então, mapeia turma primeiro. Ela tem uma subchave, porque ela é um relacionamento N. Então, a chave dela ficou número mais sigla, que é a chave de disciplina mais a chave dela. E aí depois você mapeia a entidade fraca dela, que é ela também tem uma subchave, então é a chave dela mais a chave que veio de turma, que fica um chavão, fica sigla, número e código. Tudo isso é a chave primária de aula prática. Então, quando você vai fazer esse tipo de mapeamento, você mapeia primeiro a entidade que está ligada à forte e depois você vai encadeando, né, na sequência, né, os mapeamentos, né, a criação das demais tabelas, certo? Então essas são as entidades fracas. A entidade agregada, ela é uma entidade muito especial, porque ela é uma entidade que veio de um relacionamento. Então, era um relacionamento tão forte, com características tão marcantes, que você acabou criando uma entidade em cima disso, né? Então, que agregou duas entidades em um relacionamento, né, informações de tudo isso numa nova tabela. Então, o que, que acontece aqui? Então, você vai ter, né, os atributos conjuntos, né, que é o atributo que veio de um de outro e formou, e os próprios atributos dela. Então, tem atributos, né, das entidades componentes que vão ser colocados nessa entidade novo, mas elas já foram mapeadas anteriormente em suas próprias tabelas, certo? Aí o que, que você tem que se perguntar? Tem, uma, tem um relacionamento lá no meio, né? Então, o que, que eu faço com aquele relacionamento? Né? Ele vai, ele não vai? O que, que acontece? Então, você tem que se perguntar o seguinte: eu consigo repassar tudo que estava no relacionamento, né, para a agregação? Toda aquela informação que o relacionamento tinha, né, vai estar colocado na agregação? Eu vou conseguir colocar na agregação de maneira natural? Se for sim, eu vou apenas mapear a agregação. Se eu falar que não, aquelas informações, né, não podem ser colocadas juntas na agregação, a agregação é uma coisa e a informação do relacionamento é outra, eu tenho que mapear relacionamento e agregação. Então, são as duas coisas. Então, vamos ver. Primeiro um que não usa e outro que usa. Então, ó, projeto. O projeto ele é gerado da orientação. A orientação professor-aluno. Essa informação de orientação, ela tem alguma especificidade que eu não consigo obter só da tabela da agregação? O que, que seria a orientação? Uma listagem de orientadores e seus orientados. Mas eu consigo tirar essa informação diretamente do projeto. Orientador, orientado. Então eu não preciso gerar esse elemento orienta. Então eu tenho só o projeto. E como que eu formo essa agregação? Essa agregação tem as suas próprias atribuições, suas próprias características, mas como que se forma a chave dela, que é o importante? Chave das entidades que formam ela, mais a chave dela. Então, são três elementos sempre. Quantos atributos estão nesses elementos? Quantos precisar. Se a chave das entidades contém mais de um atributo, é o bloco, mas é sempre formada por três blocos. Então aqui tem professor, informação de aluno e a informação própria dela, que é o título. Então, tudo isso aqui junto forma a chave da entidade projeto. Lembra que prof e al são chaves estrangeiras das suas respectivas entidades, uma de professor, uma de aluno. Então, né, não vamos colocar, né, elementos novos. Da onde vêm as informações de professor e aluno? Dos professores e dos alunos já cadastrados. Isso que diz uma chave estrangeira. Nesse caso aqui, eu tenho assim, ó, quando uma pessoa
participa do ingresso a uma universidade, ele se torna um aluno, certo? Mas a gente precisa de duas informações diferentes nesse caso. A gente tem a informação dele como aluno, nesse caso aqui, né? Que curso ele faz, né? Qual que é o endereço dele, qual semestre ele está, etc. E a gente tem informações do ingresso dele, que seria tipo coisas do vestibular que ele prestou. Quando ele prestou, a data, qual a nota ele tirou, qual posição ele ficou na classificação, quando ele fez matrícula, e a primeira matrícula, isso tudo é o ingresso, é a atividade de ingressar. Então, nesse caso, né, não vamos misturar o ingresso com o aluno. Então, eu mapeio os dois. Então, a gente tem o ingresso com suas informações. Ele é um relacionamento NN, então a gente ainda vai ver como é que faz. Então, a gente, né, colocou o ingresso separado. Então, aqui eu posso ter todas as informações de como ele ingressou, que não vai estar misturada com o modelo de aluno, porque lembra que sempre que eu vou buscar um aluno, iria vir toda a informação de ingresso dele e mais as informações dele atual de aluno. Para que isso? Então não dá para ficar junto. Então aqui tem as informações do ingresso e aqui tem as informações dele de aluno, que são o quê? A entidade agregada. Então ele tem a informação dele como pessoa, como elemento, e mais os elementos de aluno dele, que não são as informações do ingresso. Então, nesse caso, eu tenho que mapear agregada e relacionamento, certo? Beleza, vamos para os relacionamentos. Eu vou deixar as especializações e uniões lá para o final, gente, que é o mais chatinho de fazer. Então, relacionamento. A gente tem um para N e N para E. Isso a gente olhando os máximos, não estou olhando o mínimo. Onde a gente vai olhar mínimo é para fazer detalhes, tá? Então, nesse caso aqui, a um para um, eu não vou criar uma entidade nova, né? Então, eu não vou criar uma relação nova, uma tabela nova. Eu vou utilizar uma chave estrangeira em uma das tabelas que já existem naquele relacionamento. Aí, qual vai ser a minha decisão? A minha decisão vai ser pelo máximo. O lugar onde tiver o máximo 1 vai ser a minha escolha. Ah, e se os dois tiver máximo 1? Aí você vai ter que realmente fazer uma escolha, né? Baseado, né? Olhando no que fica melhor, certo? Eu sempre brinco com os alunos que, por exemplo, se você olhar para um relacionamento, homem casa com mulher, né? O relacionamento é 1 para 1 no Brasil. Aí o que acontece, né? Aí você vai ter esse relacionamento e onde você coloca a informação? O esposo na esposa ou a esposa no esposo? Né? Aí você tem que fazer uma escolha, tá? Então, olha o máximo. Se tiver um máximo 1, ela é para lá que você manda. Isso não vale para entidade fraca. Se tiver um relacionamento 1-1 e uma entidade fraca no meio, por exemplo, um lado for fraco e outro lado forte, é mapeamento de entidade fraca, você manda as coisas para ela, certo? Independente de, é, de mínimo e de máximo, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Você tem um professor, gerencia é, 0 ou 1 departamentos, e um departamento é sempre gerenciado obrigatoriamente por alguém e é somente uma pessoa. Então, aqui nós temos um mínimo 1. E aí é para cá que a gente manda, olha para onde você manda o elemento. Então, ó, então o que você vai mandar nesse caso? O gerente, né, para o seu departamento, porque esse relacionamento aqui é do departamento, lembra que é o oposto, tá? Então, esse relacionamento é desse cara. Então, é para cá que você manda o gerente. Então, o professor vai mandar uma chave estrangeira para a
tabela de departamento. Então, o departamento passa a ter número, nome e gerente. Gerente é uma chave estrangeira da tabela de professor, só que ela não faz parte da chave primária, gente. Ela é só uma chave estrangeira, certo? Então, ela só faz parte para mostrar que todo departamento tem um gerente, que o gerente é um professor cadastrado. No relacionamento 1 para N, você manda o 1 do 1 para o N, tá? Então, a chave estrangeira também não vai criar uma nova tabela, então você vai mandar do 1 para o N uma chave estrangeira para indicar, né, o relacionamento. Então, nesse caso, aqui, aonde tiver o relacionamento N, você vai mandar aqui os dados do departamento para o seu professor. Então, por isso que a gente fala que o 1 manda para o N, ó, porque você olha, porque o dado passeia do 1 para o N, tá? Então, vai do departamento para o professor. Então, o professor, ele possui uma informação de que departamento ele pertence, ao qual ele trabalha. Então, o departamento aqui é uma chave estrangeira de departamento e ele tem o mesmo tipo, os mesmos dados do número do departamento aqui. Então, ele indica que departamento o professor trabalha. Lembra que esse dado, gente, ele é cópia de dados que estão lá na chave estrangeira da outra tabela. Então, o que acontece? Elas são elementos que eu não estou criando, eu estou usando o que já existe, né? Por isso que você tem que indicar que é uma chave estrangeira. Então, todo professor trabalha num departamento que já existe na universidade. Eu não posso trabalhar num departamento próprio, tá? Então, é isso que diz a chave estrangeira. Bom, e se tiver um atributo? Isso vale para o 1 também. Se tiver um atributo, ele vai junto com a chave, tá? Então, ó, para onde eu mandei o elemento? Para a disciplina. O 1 manda para o N. Então, se eu mandei o professor para a disciplina, eu mandei o horário junto. Então, aqui tá, ó, disciplina, recebeu o professor que ministra e tudo que estava no relacionamento. O horário foi junto. Então, vai chave e vai atributo de relacionamento. Nossa, mas isso vai aumentar pra caramba a tabela de disciplina. Vai. Nos relacionamentos 1 para N, existem alguns estudos atuais, né, que em alguns casos eles já estão fazendo dele um atributo NN, que é criar uma nova tabela. Então, existem aí alguns casos que eles já estão usando para relacionamento 1 para N a criação de tabelas novas. Mas lá na regra básica, gente, ainda é assim. Mas existe essa possibilidade, vocês podem até dar uma olhada nos livros que já tem isso. E por último, o relacionamento NN. O relacionamento NN é o relacionamento onde você junta muitos de um lado para muitos do outro. Então, como a combinação é muito louca, ou seja, é todo mundo com todo mundo, não dá para colocar nem de um lado nem do outro as coisas. Você tem que criar uma tabela nova. Então, você vai criar uma nova relação e nessa relação você coloca todos os atributos do relacionamento e cria uma chave. Como que é essa chave? Ela é a união das chaves primárias que vieram das entidades que deram origem a ele. Então, vai vir chave de um lado, chave de outro, junta tudo aqui e vira a chave primária dela. Essas chaves não são só primárias, elas são primárias e estrangeiras. Então, significa que esse relacionamento ela não cria dados novos, ela usa dados que já estão nas tabelas que formam ela. Então, no caso aqui, ó, o aluno se matricula em disciplina. Então, você tem vários alunos numa disciplina e uma disciplina com vários alunos, tá? Então, você tem várias combinações possíveis. Então, para formar essa matrícula, você tem dado da disciplina, chave da disciplina, mais chave do aluno. Elas juntas formam a chave primária da tabela matrícula e mais os dados que ela já tem, no caso, frequência e nota. O que eu falei que não cria dado novo? Essa disciplina e esse aluno, eu não vou inserir dados quaisquer, eu vou inserir dados que já tem na tabela de aluno e na tabela de disciplina.
Então, o aluno só se matricula em disciplinas que já existem no cadastro e a disciplina só recebe matrícula de alunos cadastrados como aluno. Senão, né, eu teria alunos fantasma e disciplinas fantasma também. E isso não pode. Por isso que você tem que indicar que ela é estrangeira. A estrangeira diz isso. Eu não crio dado novo. Eu uso dados que já estão nas tabelas, né, que ela veio de origem, que aquele dado veio originalmente. Bom, posso ter relacionamentos, né, unários, que a gente chama, né, que é aquele autorrelacionamento. Como é que eu faço? Igualzinho outros relacionamentos. Suponha que é um relacionamento aqui 1 para N. Então, o empregado gerencia N outros empregados, tá? E aí, o que, que eu faço com isso? Né? Eu tenho aqui, né, o código do cliente, o nome e o salário, e eu acrescento em empregado mesmo, como que é um N? Eu acrescento uma chave estrangeira. Então, eu acrescento gerente. Aonde? No próprio empregado. O único problema desse tipo de implementação é na hora de você fazer o SQL. Porque a hora que você for passar isso para o banco de dados, você primeiro tem que criar a tabela de empregado sem essa chave estrangeira. Então você cria, pode até criar a coluna, mas não vincula como chave estrangeira. Cria a tabela e depois você altera essa tabela e cria a chave estrangeira. Porque a chave estrangeira só pode ser criada de uma tabela que já existe. Então, se o empregado ainda não existe, não tem como eu criar, porque ele fica cíclico, né? Então, mas é isso. É uma chave estrangeira do próprio empregado, tá? Então, é o gerente. E se for um relacionamento muitos para muitos? Então, uma disciplina é pré-requisito de várias outras disciplinas e uma disciplina pode ter vários pré-requisitos. É NN. Então, você vai criar uma tabela nova com dados de duas disciplinas. Então, aqui é o pré-requisito. Aí você tem uma certa disciplina, um código de uma certa disciplina e o código do seu pré-requisito. Tudo isso é a chave. Então, são dois códigos de disciplina. Uma é a disciplina que você está considerando e o outro é o pré-requisito. Tranquilíssimo. Tudo é chave estrangeira da própria disciplina. Tanto disciplina quanto pré-requisito. Super tranquilo, gente. O relacionamento ternário, ele é chato tanto para você fazer a cardinalidade quanto para você mapear também. Ele é super estranho. Ele é o seguinte, você tem que olhar para tudo que tiver cardinalidade 1. Porque essa cardinalidade não entra como chave. Certo? Então, se você vai criar uma nova tabela para aquele relacionamento, aquela tabela, tudo que veio do relacionamento 1 não entra. Aí você tem que fazer algumas coisas, tá? Mas ela é igual mapear um relacionamento NN. Você cria uma tabelinha nova e aí você faz a combinação. Como você vai fazer a combinação? Vai depender da cardinalidade. Então vamos ver uma possibilidade aqui. Então você tem 3 entidades, aqui é um ternário, e você tem cardinalidade X, Y e Z. Então, dependendo de como essa cardinalidade funciona, é quem eu vou escolher como chave. O problema, gente, são os zooms. Por quê? Se eu estou criando uma tabela nova aqui chamada ABC, eu preciso de pelo menos 2 elementos para fazer a chave. Se eu tiver 2 elementos 1 ou 3 elementos com cardinalidade 1, como que eu faço a chave? É esse o meu problema, tá? Então vamos ver como é que funciona. Começa com tudo 1. As 3 cardinalidades são 1. Então eu vou ter que escolher como fazer, eu vou ter que escolher 2. Ou escolhe a B, ou escolhe BC, ou escolhe AC. Como eu vou escolher? Vai ter que ser do projeto, você vai ter que fazer uma escolha ou de projetista ou baseado no sistema, tá? Então pensa nisso aqui, ó. Você tem um ternário com painel, motor e lataria. Tudo relacionamento 1. O que você colocaria como chave? Eu julgo essencial identificar pelo motor. Então, eu botei motor aqui como chave. Aí, o que você escolheria? Lataria, chassi da lataria ou painel? Eu acho mais importante o chassi da lataria, que inclusive tem lá um número próprio em cada elemento.
Então, eu escolheria motor com lataria. Mas isso é uma escolha minha. Nada impede de você fazer uma outra escolha dependendo do sistema. Mas tem que escolher duas. Se você tiver dois itens, um ainda é problema. Por quê? Porque é só o N que entra. Então, esse cara, automaticamente, o Z já está na chave, que seria o C. Então, a chave C ó, já está na chave. Agora, eu tenho que escolher entre a A e a B. Então, ó, então pode ser BC ou AC. Vamos supor aqui, ó, a gente tem empregado, atividade e salário. Então, o CPF do empregado já entra. Beleza. Sobra quem? Salário e atividade. O que você acha de maior importância? Eu acho a atividade. Então, por isso que eu coloquei CPF mais atividade e não coloquei salário como chave. Salário, eu pensei assim, é uma coisa que repete para muita gente, eu não sei se isso identificaria bem. Então, eu acho que isso repetiria, inclusive. Então, eu coloquei atividade, né, com o CPF. Mas aí você tem que olhar e pensar. Se você tiver já dois elementos N, matou a sua charada. Você precisa de dois itens para fazer a chave, agora não tem que escolher mais. Se Y e Z já é N, então a chave vai ser sempre elas duas, que são a B e a C no caso. Então aqui você tem produto, cidade e distribuidor, né? Então quem que são as suas chaves? O produto com a cidade, tá? Então quem tiver no N. Então escolhi. Se fizer tudo N, se for todo mundo do relacionamento for N, é igual um relacionamento NN. Você cria uma chave com os três. Com A, com B e com C. No caso aqui, ó, projeto, fornecedor e peça. Projeto, peça e fornecedor juntas formam a chave. Então, o meu problema do ternário é quando eu tenho dois ou três itens com cardinalidade 1, que aí eu vou ter que fazer aquela escolha meio que de Sofia em alguns momentos, porque você vai ter que olhar e perceber quem que é o melhor para fazer a chave no caso. Deixei a generalização e a especialização mais para o fim, né, da coisa e a união, porque ela tem várias possibilidades e isso é um pouco difícil de visualizar. Quando você olha por uma situação dessa aqui, por uma especialização, o que, que você vê? Você vê uma tabela geral com um monte de específica. Qual o mais fácil de você pensar? Faz uma tabela para cada. A primeira opção é exatamente essa: é uma tabela para cada item. Então você tem uma tabela geral com C e uma tabela para cada um desses S, S1, S2, SE. Como que forma a tabela? Essa aqui tem só os dados gerais mais a sua chave, e essa aqui tem como chave S1, S2, SM, a chave K também, que é a chave que veio da geral. Sendo que essa chave K, ela é primária na S, em qualquer S, e estrangeira também. Então é assim que funciona. Como que você vai escolher a forma de fazer? Você vai escolher pela funcionalidade. Lembra que tem quatro coisas que a gente olha para isso aqui? Então ela pode ser total, parcial, sobreposição ou exclusão. Essa situação aqui, ela é boa para parcial. Por quê? Vão ter dados que estão aqui em C e que nunca vão aparecer nessas S's. Então, não é legal que eu tenha uma tabela, né, com dados em branco. Então, nesse caso, se fosse juntar aqui alguma coisa, você teria dados na parte geral e não teria nunca dados nas outras partes. Então, o que a gente sempre espera de um banco de dados? Que ele não tenha dados em branco, que ele não tenha dados repetidos. Então, isso é um problema. Então, nesse caso aqui, né, eu teria dados em branco se eu juntasse coisas aqui. Então, quando for parcial, você já vai ter que pensar em não juntar coisas. Outra coisa que a gente pode olhar também são as funcionalidades. Eu faço que tipo de consulta a esses dados? Eu faço consulta a todos os dados, sempre gerais mais específicos, ou eu faço mais
consultas aos dados gerais somente. Se eu só faço consultas mais para os dados gerais, eu não posso ficar juntando também, porque juntar coisas também significa perda de tempo. Então, quanto menos tempo eu perco também no banco de dados, mais eficiente ele é. Então, quando isso aqui é usado mais essa parte geral do que as específicas, eu não compensa muito juntar, tá? Outra coisa que a gente pode olhar também é o número de atributos. O quanto de coisas eu vou deixar em branco ou eu vou deixar sem dados. Se você tem muitos dados, né, nem cogita. Se você tem pouquinhos dados, às vezes compensa fazer junções, tá? Nas tabelas. Então, esse caso aqui, ele é totalmente voltado para parcial, né? Aí você tem que olhar se os dados são sobrepostos ou não. Se eles não são sobrepostos, vai ser um mapeamento meio pai e bola. Então, ó, você vai fazer geral e específicos. Não tem nada além dos atributos que já estão aqui, tá? Então, pessoa, aluno, professor, pessoa, dados do aluno, dados do professor, dados do funcionário, sendo que essa identificação de aluno, professor e funcionário é uma chave primária e também estrangeira de pessoa, mas tá ok. Então, essa é uma sobreposição, certo? Ela é total nesse caso. Lembra que ela é melhor para parcial? Esse exemplo ele é total por causa da sobreposição, para eu mostrar para vocês como que funciona uma tabela geral quando é tudo separado, quando é sobreposição. Quando é exclusão, gente, você vai fazer uma tabela para cada, C, S1, S2, SM. Ó, no caso aqui é a mesma coisa que vocês já viram, ó, você tem a chave aqui, mais todos os atributos. Só que aqui eu tenho um dadinho importantíssimo que é esse T. Quando é exclusão, gente, a tabela geral, ou a tabela, ou o que quer que esteja formando aí os dados, né, ele tem que mostrar para onde os dados têm que ir, porque é exclusão. Ele só pode ir para um desses específicos, não pode ser para mais de um. Então eu tenho que dizer para qual que ele for. Então é isso que esse dado T diz. Ele pode ser numérico, ele pode ser uma string, ele pode ser o que você quiser. Ele pode aí ter o nome da tabela para onde o cara foi. Ele pode ser numérico. Então, por exemplo, assim, zero, ele só fica na tabela C. Ele não vai para nenhuma específica. Porque aqui é parcial, gente, lembra disso. Se for um, ele vai para S1. Se for dois, ele vai para S2. Então, pode ser, é um dado que diz para onde o cara vai. Desde que o seu sistema entenda esse T, você que escolhe como é que você vai implementar ele. Então, ó, funcionário, aqui você tem exclusivo, ele não pode ser secretário, engenheiro técnico ao mesmo tempo, ele é um desses só. E tem funcionários que não são nenhum desses três, então ele é parcial. Então, nesse caso, ó, eu tenho os dados de funcionário, eu tenho o elementozinho T aqui que eu chamei de tipo de trabalho, certo? Que vai indicar para qual outras tabelas ele vai, e aqui eu tenho uma tabela para cada, normal, as tabelas específicas não mudam, então a única coisa que é aqui, lembrando que ela é primária e estrangeira ao mesmo tempo. Então, isso é uma tabela para cada. Dependendo do tipo de classificação, a gente pode ter outras formas de ver também. Uma é essa aqui. A gente pode mapear somente as entidades específicas, acrescentando os dados da geral em cada uma delas. Quando isso funciona? Só quando é exclusão, minha gente. Por quê? Quando há sobreposição, eu teria repetição de dados. Por quê? Como eu vou copiar esses dados gerais para cada uma das tabelas específicas, eu teria o quê? Dados repetidos. Então, não pode ser sobreposição. Por que ele fala que tem que ser total? Porque se eu vou criar só as específicas, eu não posso ter gente que é só de C, porque senão eu ia ter que escolher para um deles, né, para quem eu ia mandar aqui,
E ainda a parte específica ficaria o quê? Em branco. Então, não quero dados em branco e eu não quero dados repetidos, certo? Lembrando aqui, né, que se eu estou juntando coisas, né, eu tenho que lembrar que as consultas não podem ser feitas só voltada para os dados gerais, porque senão você fica carregando aqueles dados específicos à toa. Então, se eu estou juntando, o meu sistema ele usa mais dados em blocos de cada uma das especializações sempre, né? E sempre pensa, né, que se eu estou copiando os dados específicos, lembrar que se eu tenho uma montanha de dados em cada um, eu posso ter um problema aí se eu precisar juntar, por exemplo, vamos supor que eu faça consultas a vários específicos ao mesmo tempo, aqueles dados gerais ficam pesando na tabela, certo? Então, ó, veículo, carro e caminhão. Veículo, se ele é carro, ele não é caminhão, então já é uma exclusão. Todos os veículos do meu sistema estão aqui mostrados, então ele é total. Então, ó, eu só fiz uma tabela para carro e uma tabela para caminhão. Copio todos os elementos aqui da tabela geral em cada uma das tabelas específicas. Ela também tem suas chaves primárias. Nesse caso, elas não são estrangeiras, tá? Elas são chaves primárias mesmo, tá? Essa identificação, porque eu criei duas tabelas separadas, tá? Elas não têm ligação com uma anterior. Bom, existe caso em que eu vou, né, precisar, né, mostrar exclusão e sobreposição numa tabela única. Então, vamos supor que eu tenha muito poucos dados e que eu sempre faça pesquisa sobre todos esses dados. Então, para que a gente vai separar? Então, a gente junta tudo numa tabela só, que é o que ele fez aqui, ó. Então, juntou os dados da geral mais os das específicas, tudo num tabelão. Exclusão ou sobreposição serve tanto para parcial quanto para total. Está numa tabela só. O que vai mudar entre exclusão e sobreposição? Como ele vai fazer as coisas. Se for exclusão, ele vai ter um atributo só para mostrar aquele elemento para onde vai o dado. Em que parte da tabela eu vou colocar o dado. Se for sobreposição, eu vou ter um para cada. Então, ó, nesse caso, o trem ou ele é de carga ou ele é de passageiro, chama exclusão. Ele tem pouquíssimos dados, então vamos juntar tudo. Vamos supor que eu sempre faça pesquisa sobre os trens todos, não só passageiro ou carga. Então junta tudo, ó. Dados gerais com dados específicos. E aí eu tenho que pôr o quê? Esse carinha aqui, né? O tipo, para me mostrar se eu vou colocar carga ou se eu vou colocar número de passageiros. Então, essa é a exclusão. Só tem um atributo, aí pode ser igual aquele da tabela lá do começo, pode ser número, pode ser string, pode ser o que você quiser, desde que me diga para onde vai o dado. E se for sobreposição? Aí é uma loucura total e absoluta. Porque eu tenho um para cada específico. Aí, gente, vocês podem fazer binário, 0 não tem dado, 1 tem dado. Aí parece um joguinho 0, 1. Pode ser numérico, pode ser o que você quiser, desde que você consiga preencher um para cada. Então, ó, pessoa pode ser aluno, professor, funcionário, sobreposição, vou juntar tudo numa tabela só. Ó, dados gerais aqui, certo? Até o telefone. E dados específicos. Aí eu tenho um elemento para o aluno, um para o professor e um para o funcionário. Esses três itens vão estar preenchidos dependendo de onde tiver dado. Suponha que seja binário e o cara seja funcionário e aluno. Então aqui seria 1, aqui seria 0 e aqui seria 1. Então aonde vai estar preenchido?
curso, setor e função. Não vamos preencher departamento porque ele não é professor. Então, como que você vai fazer para funcionar esse bloco? Aí cada um escolhe. Eu acho o binário mais fácil, mas pode ser qualquer tipo de dado desde que você consiga indicar quais partes da tabela que vão ser preenchidas no caso de sobreposição, tá? Bom, e se for herança múltipla? Nossa, aí é uma loucura, gente. Vocês têm que começar de cima para baixo, analisando cada parte das especializações. Então, começa analisando pessoa. Nesse caso aqui, é uma exclusão, não, é total, certo? E não é exclusão, é sobreposição. Então, eu não preciso colocar aquele item que faz a separação, né? Aquele tipo de dado lá, aquela coluna, mas eu vou separar os elementos, porque aqui para baixo eu tenho outras especializações, então vou escolher por deixar separado. Então, faço primeiro esse. Então, ó, fiz o mapeamento da pessoa, vou deixar separado, e ex-aluno, porque ele não tem nenhuma especialização. Pronto. Agora entra as especializações de baixo. Aluno. Aluno, eu só tenho, vamos supor que nessa escola só tem a graduação e técnico, não tem a pós. Então, todos os alunos estão aqui identificados? Sim, então é total. Todo aluno ou é de graduação ou é técnico. E aí, você tem, é parcial? Não, porque não vai ter aluno que não vai ser de um desses dois. Não é parcial e é exclusão. Ou ele é de técnico ou ele é de graduação. Supõe que ele não pode se matricular nos dois, tá? Então, nesse caso, eu fiz tabela única. Ó, aluno com os seus dados e alunos de técnico com os seus dados. Aí ele tem os dados de aluno e os dados de graduado, aqui no caso. Aqui ele tem os dados de aluno e os dados de técnico. Esse CPF tá vindo de cima aqui, então ele veio lá da pessoa. Fiz aluno, vou fazer o mapeamento de funcionário. Funcionário não estão todos descritos aqui. Funcionário pode ter a mais aqui, pode ter técnico de laboratório, pode ter estagiário que não está descrito aqui. Então, eu só descrevi aqui administrativo e professor. Então, ele já é parcial. Se é parcial, é legal dividir, certo? Em várias tabelas. E aqui, né, ele não é sobreposto, ele é exclusivo. Porque ou ele é administrativo, ou ele é docente, ou ele não é nenhum desses. Então, aí, ó, funcionário, ele tem os dados de funcionário, ele tem o elemento que mostra qual que eu tenho que colocar, né? Ou seja, para qual que ele vai, se é exclusão. Esse CPF, ele veio lá de pessoa, isso para funcionário. Aí, se ele é administrativo, ele tem o CPF, que agora não veio de pessoa, veio de funcionário, porque é onde ele está ligado. Então, tem o CPF e os dados dele administrativos, e docente também. Tem o CPF e os elementos aqui dele como docente, certo? Então, é esse o mapeamento. Podia ser feito diferente? Pode, porque tem várias formas de mapear ali o mesmo tipo de dado. Dá para juntar numa tabela só, dá para fazer várias coisas. Depende da situação. Nesse caso, eu escolhi fazer dessa forma, que era o jeito que eu achei que encaixava melhor. Mas aí fica a escolha, né? E olhem também as consultas, o uso do sistema, como é que a coisa vai funcionar para você olhar como é que você vai mapear. A união
ela é uma coisa totalmente especial, porque ela é a junção de dados que vêm de superclasses, de tabelas, né, já criadas. Então, vamos supor que você já mapeou as entidades, então, banco, empresa, pessoa, carro, caminhão, e esses elementos proprietário e veículo é as junções das informações de um delas, dependendo da situação, né? Só vai uma delas. Então, dependendo da situação, vai carro, dependendo da situação, vai caminhão. Então, você tem que fazer aí essa junção. Você tem que criar, né, esse elemento, essa tabela existe, né, proprietário, veículo. Aí você tem que olhar se aqueles elementos todos têm a mesma chave ou se eles têm chave diferente. No caso aqui, ó, de banco, empresa, cada um tem uma chave, então vira bagunça. Então, o que, que você tem que fazer? Criar uma nova chave. Essa nova chave vai ser a chave primária dessa categoria, né? Dessa nova tabelinha proprietário, por exemplo, tá? Essa chave também tem que ser colocada em cada um dos elementos que forma a chave, a categoria. Por quê? Porque ela tem que vir desses lugares, né? E eu posso colocar também um atributo especial que nem eu colocava lá na exclusão para dizer de onde vêm as coisas. Então vamos ver como é que funciona. As tabelas aqui já estariam criadas, né, gente? Porque elas são entidades fortes, então elas já teriam sido mapeadas. Então eu acrescento nelas uma chave, né, um elemento que vai ser a chave, né? São colunas todas do mesmo tipo, ó, prop. Elas têm todas o mesmo tipo, ó, as mesmas restrições, a mesma formação, tá? Coloco em todas elas. E aí, proprietário, ela vai puxar essa chave dessas três. Ó, ela é uma chave primária e ela é chave estrangeira de pessoa, banco e empresa. Eu não coloquei aqui, gente, mas você teria que colocar que é da coluna prop, porque é uma coluna diferente da chave primária, tá? Então ela não é a chave primária. Prop não é chave primária de pessoa, banco e empresa, tá? Então, mas ela vai ser chave primária em proprietário e chave estrangeira dessas três tabelas, tá? Aqui eu coloquei aquela sugestão que você tem na literatura, que é você colocar um atributozinho, pode ser também numérico, string, ou o que você quiser que ele seja, né? Que identifica da onde vem a coisa. Então, ou ele veio de pessoa, ou de banco, ou de empresa. Da onde veio esse próprio, tá? Não precisa ter tudo o mesmo nome, tá, gente? Eu coloquei só para ficar fácil, sabe? Eles só precisam ter o mesmo tipo e eu preciso indicar de onde são as chaves estrangeiras, tá? E quando tem a mesma chave, é fácil. Eu não preciso criar uma chave nova. Eu vou usar a que já existe. Então, ó, tem veículo aqui, já mapeado, né? Quer dizer, carro já mapeado com o código do veículo, caminhão com o código do veículo e o veículo registrado tem código do veículo, que é o mesmo tipo de código do carro e do código do caminhão. E chave estrangeira da onde? De carro e de caminhão. Tranquilíssimo, gente. Bem fácil de fazer nesse caso aqui. Então, ele tem os atributos próprios e mais essa chave estrangeira aqui, que em veículo registrado é uma chave primária, tá? Então, é tranquilo de fazer quando as chaves são iguais, a gente já nem precisa pensar muito. O problema é esse cara aqui, ó, que eu tenho que colocar um item extra em cada elemento e aí puxar uma chave estrangeira. Então, essa é a união. Só falta a gente falar de atributo composto e multivalorado. Lembra que o modelo relacional, gente, ele é atômico e monovalorado. Então, tudo que é atributo composto e multivalorado tem que sumir da base de dados. O composto é o mais fácil. Como que você tira ele? Você pega o elemento composto, retira da tabela mapeada, coloca os seus elementos componentes, no caso aqui já vão estar descritos no próprio modelo, né? E você vai definir eles, né? Então dá um domínio para rua, para bairro, para cidade, né? As suas restrições, etc. E tranquilo, acabou.
não tenho mais composto. Cada pedacinho está descrito na base. O multivalorado, ele é complicado, porque ele tem vários valores ao mesmo tempo, ele não é pedaço, ele já é uma coisa só. Então, o que, que eu vou pensar? Eu vou pensar em quantos valores ele pode ter ao mesmo tempo, né? Se eu sei quantos são e se eles são poucos valores. Pensa, por exemplo, numa base de dados que lá em pessoa, por exemplo, você tem o telefone da pessoa. Esse telefone pode ser residencial, recado e celular. Só pode três. Não é um valor muito grande, então eu sei quantos são. Então, o que, que eu faço nesse momento? Eu vou tirar o elemento multivalorado, né, daquela tabela e colocar as possibilidades. Então, telefone 1, 2 e 3 pode ser residencial, recado, celular. Eu vou colocar os componentes e tirar o multivalorado, que é o que eu fiz aqui em grau de lente. Eu sei que são esquerdo e direito, aí eu peguei e coloquei duas colunas, uma para grau esquerdo, uma para grau direito, cada uma delas com um único valor a cada momento. Então, acabei com o multivalorado. O meu problema é quando eu não sei quantos são, que é esse segundo caso. Ou se são muitos. Sei lá, o cara tem 20, 30 telefones. Aí não adianta. Não vou colocar tudo isso de coluna. Porque, primeiro, que nem todo mundo vai ter tudo isso de telefone. Aí vou ter dados em branco e eu não quero isso. Então, o que, que acontece nesse caso? Eu vou ter que criar uma tabelinha para esses multivalorados. Então, eu pego o elemento multivalorado, tiro da tabela aonde ele está, crio uma tabelinha nova com esse item e aí eu crio uma chave, né, baseado na chave da onde ele saiu. Então, ó, eu tinha aqui docente. Docente tinha CPF, área e projetos. Eu não sei quantos projetos tem um docente. Pode ser um, dois, cinco, 10, nenhum. Então, eu venho aqui, retiro projetos que é multivalorado da tabela de docente, ó, tirei daqui, crio uma nova tabela, vou ter que dar um nome para ela, então eu coloquei projetos docente, coloquei o projeto aqui, olha ele aqui, bonitinho, tá? Junto com o CPF do docente, os dois juntos vão formar a chave dessa tabelinha, tá? Então, coloco o item novo projeto, puxo a chave da onde ele saiu e eles dois juntos formam a chave. Então, criei uma tabelinha só para o multivalorado, certo? Resolvi o problema do multivalorado, porque a cada momento, para cada elemento aqui, eu tenho um projeto, né, por linha, mesmo que o professor tenha vários projetos, tá? Aí, o que, que eu fiz? Eu deixei aqui para vocês o exemplo todo mapeado, né? No caso aqui com todos os itens. Eu ocultei as descrições de domínio e restrições, porque senão ia ficar muita coisa aqui, ia ficar muito poluído. Só deixei as indicações de chaves estrangeiras, tá? E tá tudo colocado aqui, tá? Então, ó, departamento, aluno, disciplina, professor são as entidades fortes. Aí vem ementa com uma entidade fraca, né? Que a gente viu o que, que era. Aí vem, né, os ministra e matricula, que são relacionamentos do tipo NN, que tem que criar uma entidade nova aqui, e projeto, que é a nossa entidade agregada, então ela também criou aqui a nossa, a nossa tabelinha. Eu não precisei fazer a tabela do Orienta, que também era NN, porque os objetos aqui da tabela de projeto já me dão as informações que eu preciso, então o meu sistema não precisaria de uma tabela extra da orientação, certo? Então aqui está mapeado o nosso exemplo. Então essas são as regras de mapeamento que a gente tem, né, para o sistema relacional. Logicamente que hoje em dia já tem alguns estudos de algumas exceções, como eu falei do relacionamento 1 para N, só que as regras básicas são essas. Vocês sabendo as regras básicas, já dá para fazer um projeto muito bom. E aí a próxima etapa, depois da gente entender mapeamento, é normalizar. Normalizar é o quê? É passar o pente fino
nesse mapeamento que vocês fizeram e fazer aquela última análise antes de implementar. Então, na próxima aula, a gente vê, né, normalização, né, para finalizar o nosso projeto para implementação. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.